Senhor, ela nos constrange, porque o teu amor nos constrange. E é em cima e baseado nesse amor, Pai, que nós queremos juntos ouvir a tua palavra, entender a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre ao nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra. E que tudo o que for feito aqui, Senhor, seja para a glória e honra do teu nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Nós te agradecemos, Deus, pelo sangue do teu Filho derramado na cruz do Calvário. Este sangue que lava-nos de todo pecado, que nos purifica todos os dias. Nós clamamos que o teu sangue seja derramado agora sobre a tua congregação e que nós possamos ser vistos, Senhor, diante de ti, inculpáveis. Nós te agradecemos pelo teu eterno amor e pela tua palavra bendita e abençoada. Tua palavra diz, Deus, que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra é apta para discernir o propósito do coração do homem. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui, porque queremos aprender mais de ti. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Eu quero falar muitas coisas nessa manhã, mas em pouco tempo. E eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos mostrar aqui. Porque aonde o Espírito do Senhor Deus está, ali há liberdade. Amém? Você é livre. O diabo não pode impedir você de ouvir a palavra de Deus, só se você deixar. Só se você não quiser. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa manhã hoje querem receber a palavra de Deus, amém? Amém. Então aqui em Marcos capítulo 6, versículo 34 em diante, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Aonde Jesus ia, estavam sempre uma multidão ao redor dele. Sempre pessoas que queriam receber algo de Deus. Pessoas que queriam ouvir a voz daquele homem. Pessoas que queriam saber como ele era e saber o que ele podia fazer. E aqui no versículo 34, em diante do capítulo 6 de Marcos, diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Diga, grande multidão. Aonde Jesus estava, havia uma grande multidão. Sempre, você vai ler a Bíblia e você vai ver que aonde o nosso Senhor estava, havia sempre uma grande multidão. Quero falar para você, querido, que as pessoas vão seguir você por causa do nome de Jesus. E vai existir sempre uma grande multidão para ouvir você. Amém? Amém? Você quer saber quando uma pessoa é cheia de Deus e do Espírito? É só ver se tem pessoas que querem ficar perto dela. Porque aonde Jesus ia, estava sempre junto uma grande multidão. E compadeceu-se deles, porque Jesus, ele vivia sempre num estado de compaixão. Eu quero perguntar para você, você tem se compadecido das pessoas? Você tem parado para orar pelas pessoas que estão precisando? Agora, Nádia, eu lembrei do testemunho que você mandou para o meu celular. Nádia me mandou um testemunho e eu fiquei glorificando a Deus. Ela falou que depois do nosso retiro e que nós colocamos aquela música Tu Estás Aqui, nós cantamos muito ela e fomos muito ministrados. E essa canção, ela é tremenda e maravilhosa. E eu mandei para as irmãs que foram para o retiro, e as que também não puderam ir, eu mandei essa música. E a Nádia falou para mim que em todas as casas que ela ia para poder limpar, ela
colocava a música e entrava e começava a adorar e louvar o Senhor. E em uma dessas casas, uma mulher estava com câncer e ela foi completamente curada. Foi isso, Márcio? Foi isso, Márcio? Por causa do poder de Deus, sem palavras, só louvando e adorando, só buscando a presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque esse Jesus que nós servimos, Ele nos transforma. Ele muda a nossa vida. Ele faz coisas tremendas e sobrenaturais. É no poder dEle. Nós só precisamos depender dEle. Nós só precisamos ter decisões para que essas maravilhas aconteçam. E olha que nós vamos ler aqui justamente isso. Ele se compadeceu dessa multidão por quê? Porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Irmãos, as pessoas estão aí no mundo perdidas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas perdidas. Nós éramos assim. A palavra de Deus diz isso. Mas Ele nos achou. E o pastor, ele cuida da ovelha, ele coloca a ovelha no colo. Ele tira o carrapicho da ovelha. Ele tosa a ovelha no calor. Ele cuida da ovelha. E quando a ovelha faz alguma coisa errada, sabe o que o pastor faz? Pega a vara e... Quero te perguntar aqui, a vara do Senhor já deu umas capucadinhas em você? Hã? Já? Seu lombinho já ficou vermelhinho por causa da vara? A Bíblia fala em Hebreus que Deus ama tanto cada um de nós que Ele nos disciplina. E o que não é disciplinado é filho do diabo. Pronto. Nós somos disciplinados pelo Senhor porque nós somos filhos e Ele nos ama. E quando você vai bater no seu filho, ou quando você vai discipliná-lo, você fala, mamãe vai fazer isso, papai vai fazer isso porque te ama. Não é verdade? Então, Jesus olhou aquela multidão e falou, essa multidão está como ovelhas que não têm pastor, pessoas perdidas, que não são cuidadas, que não são orientadas, que não recebem o ensino, que não ouvem a palavra, que não têm liberdade, que não foram libertas, curadas e saradas. Essas pessoas estão assim. E se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver pessoas como o texto fala, que não tem pastor, que não tem cuidado. E é interessante que quando a gente fala de pastor, você lembra logo dos pastores, né? Do pastor que foi ungido. Mas eu estou falando, irmãos, eu estou falando que todos nós aqui somos essas pessoas que fomos chamadas para poder cuidar de outras. Quando você ora por alguém, quando você ministra sobre alguém, quando você fala do amor de Jesus para alguém, essas pessoas então estão recebendo o cuidado de Deus através de você. Amém? Amém, Amém, queridos? Amém. Então, o texto continua falando, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus estava ensinando aquela multidão, a tarde começou a cair, e os discípulos já começaram a se preocupar com aquela situação e falaram, olha, é melhor despedir esse povo mandá-los sair daqui pelas aldeias, eles vão comprar alguma coisa para eles. E o primeiro ponto que eu coloquei aí no nosso boletim é, quando tocamos as vestes de Jesus, somos supridos. Somos supridos. Quando você toca em Jesus, irmãos, quando você abre o seu coração para ouvir o ensino, a palavra de Deus, Ele te supre. Aqui os discípulos ficaram
apavorados, porque era uma multidão e não tinham o que comer. E naturalmente eles pensaram: Jesus, despede esse povo, porque esse povo tem que sair para comprar alguma coisa para eles, porque aqui não tem o que comer. E esse povo aqui vai ficar a noite inteira sem comer. Então o Senhor precisa, despede eles para eles poderem comer alguma coisa. E olha o que acontece aqui. Versículo 37. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes respondeu: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, nós precisamos deixar de olhar para o natural. A primeira coisa que acontece numa situação, numa necessidade, nós começamos a olhar para o natural. Os discípulos, esses que seguiam Jesus Cristo, que viam os milagres acontecendo todos os dias, que viam as bênçãos do Senhor acontecendo, eles, quando estavam numa situação difícil, eles não criam. Eles não tinham fé. E olha, irmãos, é justamente isso que acontece conosco. Quando nós passamos uma situação difícil, quando nós passamos um aperto, quando nós estamos numa situação de emergência, de socorro, nós não cremos que o nosso Deus pode fazer um milagre. Nós não cremos que Deus pode inverter a situação. Nós ficamos incrédulos no meio daquela circunstância. E os discípulos aqui estavam desse jeito. Eles falaram: olha, Senhor, não tem nada. A única coisa que tem, 5 pães e 2 peixinhos. Não vai dar para alimentar uma multidão. Não vai dar para alimentar uma multidão. Sabe o que Deus precisou? Sabe o que Jesus precisou? De uma semente. Apenas de uma semente. Ele falou: ide ver, e vê se tem alguma coisa aí no nosso meio. Sabe, irmãos, quando você dá o seu melhor para Deus, quando você dá a sua semente, quando você dá aquilo que você tem, o Senhor multiplica na sua vida. E você é suprido em tudo. Em tudo. Só que para você fazer isso, você precisa de um passo de fé. Porque alguém deu, e se você for olhar em outros evangelhos, vai ver que era um rapaz. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele falou: sou eu tenho. E deu. E hoje, irmãos, a nossa maior dificuldade é abençoar outros. A nossa maior dificuldade, porque nós pensamos assim: se eu der, eu vou ficar sem, então eu não vou dar. Essa é a mentalidade que está no mundo. Eu vou dar. Eu quero receber. Eu vou dar o meu pouco. A Bíblia fala: se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. É Bíblia, é ensino, é palavra. Se você der amor, você vai receber muito. Se você tiver generosidade, você vai receber muito. Mas nós estamos ajuntando para nós mesmos. A maioria de nós estamos preocupados com o dia de amanhã, sim ou não? E aí juntamos para nós mesmos. Começamos a guardar no celeiro, pensando assim: e o dia de amanhã? E o dia de amanhã? Ninguém vai fazer por mim. Será, irmão? Ninguém vai fazer por você? Realmente ninguém vai fazer por você, mas Ele vai. Se você crer. Amém. E Ele é o Todo-Poderoso. E Ele sabe o melhor para você. Nós precisamos crer que Ele é o nosso supridor.
No dia da escassez e no dia da abundância, Ele é o nosso supridor. E aqui, irmãos, você vai ver que quando Ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, Ele apresentou a Deus. Isso fala de dependência do Senhor. Quando você recebe o seu dinheiro, o seu sustento, você tem levantado a Deus e tem agradecido a Ele? Quando você recebe do Senhor, porque é o Senhor que te dá força para trabalhar e para ser abençoado, você apresenta como gratidão a Ele? Você devolve a Ele a honra, a glória e o poder e o louvor e a majestade na sua vida? Você tem sido grato no seu coração pelas bênçãos que você tem? Pastora, mas eu tenho tido muito pouco. Será, irmãos? Não nos falta nada. Não nos falta nada. O Senhor nos supre em tudo. Em tudo. Em tudo. Não te falta comida, não te falta saúde, não te falta, irmãos. E nós sempre estamos murmurando como esses discípulos: Senhor, manda esse povo embora porque não tem o que comer. Irmãos, Deus é tão bom. Nunca nos falta nada. Até aquilo que você tem vontade de comer, o Senhor te abençoa. Eu lembro de um dia que eu estava chegando em casa e eu falei: ai, Senhor, quando eu morava lá no Brasil ainda, morava com meus pais. Eu falei: ai, Deus, era meia-noite, 1h da manhã, eu falei: Senhor, eu estou com vontade de comer pão com presunto e queijo. Ai, que vontade, Senhor, porque eu gosto muito. E eu cheguei em casa e falei: ai, Deus, se tivesse um presunto com um queijo, um pãozinho. E quando eu saí de manhã não tinha. Mas quando eu cheguei à noite tinha. Eu falei: Senhor, como o Senhor é bom. Irmãos, são, olha, pequenas coisas, mas que alegram tanto o seu coração. Quando você coloca Jesus na frente. Quando você coloca Ele como centro da sua vida. São pequenas coisas que te alegram o coração. A Bíblia fala: esse mundo jaz no maligno. Os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida nos faz pecar diante do Senhor. Mas quando nós colocamos Ele como centro e louvamos e agradecemos a Deus por tudo que Ele faz, não é por algumas coisas, não é só pelas bênçãos, é por tudo que Ele faz. Ele nos abençoa e nos supre. Amém? Diga para o seu irmão: Jesus é o seu supridor. Amém? Amém, queridos? Amém. Versículo 39. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Dependência de Deus. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Fartar é aquele quando você está numa churrascaria que tem aquele negocinho. O verdinho é para servir, o vermelhinho pode parar. Quando você está farto, você fala: ai, pode parar, chega. Não consigo ver carne. Sai daqui, moço, sai com esse espelho para lá. É assim, irmãos. Todos comeram e se fartaram. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Olha o versículo 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Homens. Come muito homem? Não. Oh, Jesus. Fora as mulheres e as crianças. Porque onde tem 5.000 homens, no mínimo tem 5.000 mulheres com mais 15.000 crianças. 15.000? E naquela época, tinha criança. Naquela época tinha criança. Irmãos. Se fosse o Fabrício, no mínimo. Mas olha, queridos. O Senhor é tão bom que Ele só não nos dá para nos fartarmos.
cestos cheios de pão e de peixe sobraram. É assim o poder do nosso Deus. Quando nós tocamos no Senhor, quando nós queremos o Senhor, quando nós queremos verdadeiramente, temos fome e sede desse Deus, Ele faz isso. Ele nos multiplica. Eu quero profetizar sobre você uma multiplicação extraordinária do Senhor. Que você vai ter que fazer igual a Bíblia. Vai ter que tocar lá no vizinho e falar: me empresta um lugar aí para eu guardar as minhas bênçãos. Está na Bíblia isso. Amém. Que o seu celeiro iria encher tanto que você ia ter que pedir emprestado para guardar aqui as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Isso não é para só alegrar o seu coraçãozinho e os seus sentimentos, não. Isso é palavra de Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Mas você tem que ter uma atitude de dar o seu pouco. Lembra daquela viúva pobre? Lembra? Um pouquinho de farinha deu tudo. Isso não é para tirar seu dinheiro, não, viu? Porque isso dá uma ótima pregação para tirar oferta. Não é isso, não. Não é isso, não. Isso é Bíblia. É ensino. Se você dá o seu pouco, Deus multiplica. Amém. Deus te abençoa. Ele é fiel. Ele é fiel. E eu quero te falar, querido, o que você tem, reparta. Se Deus te der a direção, reparta. Porque Ele vai te abençoar em tudo. Nunca falta. Dá um carro, ganha outro melhor. A gente é prova disso. Eu e o Paulo temos inúmeros testemunhos disso. Dá dinheiro, vem o dobro. Deus é fiel. Amém? A segunda coisa que eu quero falar para você é que quando tocamos nas vestes de Jesus, vemos o sobrenatural. Vemos ou não vemos, Laís? Hein? A gente vê ou não vê o sobrenatural? As irmãs que estavam lá no retiro, vê ou não vê o sobrenatural? Irmãos, quando nós tocamos nas vestes de Jesus, nós vemos o sobrenatural. Olha só, eu quero que você olhe a comparação dos discípulos e olhe a comparação de Jesus. A atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Continua comigo aqui no texto. Versículo 45. Logo a seguir do milagre dos pães serem multiplicados e dos peixes, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Dependência de Deus novamente. Dependência de Deus. Quero te falar, quero te perguntar, você tem subido ao monte para orar? Você tem orado? Você tem buscado a face de Deus? Você tem clamado a presença dEle? Você tem adorado? Você tem louvado? É isso que faz a diferença. Dependência de Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Tem sim, irmãos. Porque a gente só dá tempo para aquilo que é prioridade. Quando é prioridade, sempre dá tempo. E subir no monte pode ser no monte, mas pode ser na sua casa, no Sim. seu quarto, no seu carro. Claro. Eu acho que aqui, bom, nós precisamos depender de Deus. Ouvir a voz dEle. Tocar nele. Presta atenção. 47. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar. Todas as canções que nós cantamos aqui hoje, literalmente, descrevem o que eu vou falar aqui. Estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Jesus estava em terra. E os discípulos no mar, no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Lá vão eles. E vendo-os em dificuldade. Fala, dificuldade. Olha de novo os discípulos em dificuldade. Primeiro eles estavam em dificuldade lá atrás, na multiplicação dos peixes. Senhor, despede esse povo para ir comprar o que eles vão comer, porque senão não vai ter comida. Dificuldade. E agora, novamente, os discípulos em dificuldade. A remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter Jesus com eles andando sobre o mar. E que
queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram, trata-se de um fantasma, e gritaram. Oh, irmãos, nós somos desse jeito. Nós somos desse jeito. Nós olhamos tanto para o natural. A nossa vida é baseada tanto nas coisas desse mundo, tanto nas dificuldades que vivemos, nas correntezas do mundo, nas pressões do mundo, que nós não conseguimos ver o sobrenatural de Deus. Jesus andou sobre as águas e foi ter com eles porque eles estavam em dificuldade, mas eles estavam tão apavorados que eles olharam e falaram, meu Deus, é um fantasma. É um fantasma. E começaram a gritar. Irmãos, é mais fácil a gente ver o diabo nas coisas do que o próprio Jesus nas dificuldades. A gente dá muito mais crédito ao diabo. Porque o diabo, eu vi um vulto preto, eu vi um cachorro, eu vi isso, eu vi aquilo. Porque a gente já está tão condicionado às coisas do mal, que a gente não vê Jesus no meio da tribulação. Os discípulos aqui, irmãos, acabaram de ter uma experiência. Eles viram uma multiplicação extraordinária de pães e peixes. Eles viram o suprimento de Jesus nessa situação. Mas eles estão no mar, começa um vento forte e ficaram apavorados. Sabe aquela situação que você está vivendo agora? Como é que você está? Apavorado? Gritando? Gritando é um fantasma? Naquele momento de desespero, nós estamos buscando a Deus e vendo a face dele? Buscando a presença do Senhor no momento de dificuldade? Ou nós só estamos gritando e dizendo, é um fantasma? No meio da dificuldade, irmãos, é que você e eu precisamos buscar a face de Deus. E se você for ver e ler a Bíblia, todos os momentos, os homens de Deus, mulheres de Deus, nos momentos de tribulação e de angústia, buscavam a face de Deus. Pedro preso na cadeia, açoitado, espancado, ele ficava dentro da prisão e ficava reclamando, né? Murmurando, né? O que ele ficava fazendo? Adorando e louvando ao Senhor. E a gente não passa nem um trisco dessas coisas e a gente já fica revoltado, culpando a Deus. Tá vendo? Não adianta nada de passar nesse retiro. Essas coisas não acontecem mesmo. Isso não é para mim. Murmurando. E mulheres aqui, olha, irmãs, cuidado com a sua boca, hein? Cuidado com a sua boca. Porque a Bíblia fala lá em Coríntios que a murmuração atrai demônios. E depois você não sabe por que as coisas estão tão difíceis na sua casa. Misericórdia. Nós precisamos aprender, porque nós gostamos de falar mesmo. Então, se vai falar, abençoa. Fala a palavra de Deus. Fala das coisas de Deus. Porque nós precisamos ver o sobrenatural. Irmãs, foi como a Lívia falou, chega dessa vidinha de crente, sabe, de vir só no dominguinho e ouvir uma palavra e sair daqui cheia, aí passa segunda, terça, quarta, já está, esvaziou tudo. Para com isso, queridos, vamos buscar a face de Deus. Como pastor eu trabalho, amém, querido, trabalha, não tem problema, mas coloca Jesus no centro da sua vida. O controle da sua vida. Ele é tudo, ele tem que ser tudo, ele tem que ser aquele que se manifesta no sobrenatural.
no sobrenatural. Esses homens aqui estavam vendo o sobrenatural, mas eles, a Bíblia fala no versículo 30, no versículo 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quantas vezes Jesus tem que virar para a gente e falar: sou eu, lembra? Não temas, eu sou contigo. Mesmo no vale da sombra da morte, ali eu estou. Mesmo que o teu pai e tua mãe te esqueçam, eu jamais te esquecerei. É assim, irmão. Ou a gente está brincando de ser crente? Claro que não. A gente crê nesse Deus vivo e poderoso. Ele está vivo. Se você for lá ver o túmulo, ele não está lá, porque ele vive. Ele vive. Ele vive. Amém? Ele vive. E esses homens estavam com medo. E o medo paralisa. O medo endurece o seu coração. O medo te traz incredulidade. Eu quero falar para os homens aqui. Os irmãos vão me perdoar. Os irmãos vão me perdoar. Mas como os homens precisam tomar uma decisão séria diante de Deus? Queria chamar os homens aqui na frente, por favor. Olha, irmãos, Deus tem algo sobrenatural para fazer sobre a vida de cada um de vocês, varões aqui. Mas talvez você foi ferido na sua alma. Talvez você foi abusado. Talvez você sofreu retaliações. Talvez você nunca foi amado pelo seu pai. Nunca foi respeitado por ele. Talvez você ouviu palavras duras na sua vida, na sua infância. E isso trouxe um trauma no seu coração. E hoje, pode ser que você tenha dificuldade de adorar o Senhor e buscar a face de Deus, porque você o compara com o seu pai natural. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que o seu pai lhe abandone, o Senhor nunca irá te abandonar. A posição do homem de Deus que conhece a palavra de Deus é muito séria diante do Senhor. Porque o homem é o cabeça. O homem foi feito para a glória da mulher. Para a glória de Deus, e a mulher para a glória do homem. É isso que a Bíblia fala. Você foi feito para a glória de Deus. Sobre você está a responsabilidade maior, independente de qualquer coisa, de buscar a presença do Senhor. Porque Deus, Ele olha para você, varão. Ele olha para você, não tem jeito. E quando você se posiciona diante de Deus, Deus honra a sua vida e a sua casa. A Bíblia fala lá em Deuteronômio: se me buscares, se buscares a minha face, então eu te abençoarei. E começa as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas os homens hoje estão tão preocupados em cuidar da sua casa, em levar o sustento para o seu lar, que estão perdendo a melhor parte de adorar o Senhor. Talvez você esteja tão preocupado em cuidar dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa, que você tem vivido naturalmente. E não tem provado o melhor de Deus.
não tem provado as maravilhas do Senhor, não tem provado a presença do Senhor. Porque a melhor coisa para uma mulher é ver o marido dela ajoelhado diante de Deus. O maior prazer de uma mulher, irmãos, vocês podem perguntar isso a qualquer mulher, é quando ela olha um homem e ele está rendido diante de Deus. Eu orei 7 anos para casar. E eu entrava na igreja, a primeira coisa que eu olhava era se um homem estava ajoelhado diante de Deus. E eu vi esse cidadão aqui ajoelhado diante do Senhor. E aquilo quebrantou meu coração. E até hoje eu vejo. Nós, irmãos, nós não queremos muita coisa de vocês, homens. Nós queremos ver se você tem buscado a face de Deus. Porque é isso que toca o coração de uma mulher. Não é presente, não é dinheiro, não é nada. Mas é quando esse Deus verdadeiro se torna o Deus da sua vida. Um Deus que você abre mão, que você entrega. Que Deus começa a mudar você por dentro. E as pessoas começam a ver Jesus por fora. É isso, irmãos. É isso que você precisa aqui. Nós precisamos ver. Essa igreja aqui precisa de homens como você. Como você, cheio do poder do Espírito. E creia que Deus quer isso. E nessa manhã, em nome de Jesus, se houve qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer palavra maldita lançada sobre você, nessa manhã vai ser quebrada em nome de Jesus. Se houver qualquer sentimento de rejeição no seu coração, de ferida na sua alma, que fizeram com você, o Senhor hoje quebra todas elas em nome de Jesus. Todas as maldições serão quebradas em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Eu quero que você feche seus olhos. Quero chamar as mulheres aqui para me ajudarem a orar. Senhor, nesta manhã, Pai, nós oramos. Nós cremos, Senhor, no poder do Teu Espírito que quebra todo jugo e toda maldição. Senhor, toda palavra maldita lançada sobre esses homens agora, nós anulamos em nome de Jesus. E nós declaramos sobre eles a bênção do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito. Senhor, toda maldição hereditária lançada sobre a vida de cada um desses varões agora, Pai, sejam aniquiladas pelo poder do Teu nome. Nós declaramos agora palavras de maldição, espíritos malignos das trevas que adentraram através de palavras lançadas na vida dos meus irmãos agora, caia por terra em nome de Jesus. E que esses homens, Senhor, sejam transformados pelo poder da Tua palavra. E que as pessoas possam ver neles a Tua glória. Que as pessoas possam ver, Deus, que eles são Teus. Homens segundo o Teu coração, quebrantados e apaixonados pela Tua presença. Aonde, Deus, o falar dos Teus filhos é verdade. Aonde não existe mentira. Aonde não existe confusão. Aonde não existe, Senhor, nenhum prazer nas coisas desse mundo, mas o prazer de buscar a Tua face. Deus, nós profetizamos nessa manhã bendita a Tua bênção sobre esses varões, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Podem voltar para o seu lugar. Creia, receba essa palavra, viu? Aleluia. Versículo 52 diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes do seu coração estava endurecido. Quando vivemos uma vida de incredulidade, nós vivemos com o nosso coração endurecido. E tudo que acontece parece tão natural. Um culto desse aqui, irmãos, com a presença de Deus tão tremenda, não é natural. Não tem nada natural.
usar, varão. Que você tome posição, que você receba a palavra de Deus nessa manhã. Não é autoritarismo, é autoridade em Deus. É completamente diferente. Não é mandar, é conduzir. É diferente. Não se manda nada, se conduz. Mostra a verdade. É isso que faz a diferença. Quando um homem, uma mulher cheia de fé, crê nos milagres e no sobrenatural de Deus, querido, as coisas acontecem. A gente vê o sobrenatural. Outra coisa que acontece quando nós tocamos nas vestes de Jesus, somos transformados. Somos transformados. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei daquele texto que a palavra de Deus diz de uma mulher hemorrágica, lembra? Que estava sangrando há 12 anos. E a Bíblia fala que ela, quando olhou Jesus, ele estava no meio de uma multidão. E ela falou assim: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela estava imunda. Naquela época, eles consideravam aquela mulher imunda. E ela não poderia estar no meio de uma multidão. As pessoas não poderiam tocá-la, porque ela era imunda. Mas ela não quis nem saber da dificuldade. Sabe o que ela fez? Ela se jogou no meio daquela multidão. E ela correu e falou: se eu apenas tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curada. Fé. Creu. Ela falou: se eu apenas tocar nele, nas vestes dele. Sabe o que aconteceu? Ela passou pelo meio da multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia fala, imediatamente ela foi curada. E os discípulos, lá vem ele de novo. Tá Jesus olhando para trás e fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, tem uma multidão ao seu redor. Está todo mundo te empurrando. Está todo mundo te tocando. Natural. Está todo mundo aí empurrando um ao outro. E o Senhor fala: quem te tocou? Jesus fala para eles assim: alguém me tocou diferente. De uma forma diferente. Porque de mim saiu poder. Quero perguntar para você: as pessoas estão te tocando e está saindo poder de você, irmão? Quando alguém te toca, sai poder da sua vida? É isso que nós precisamos. Fé, ao ponto de sermos transformados por dentro. E as pessoas começarem a ver a transformação por fora. O rosto é outro, porque o amor aformoseia o rosto, é o amor de Jesus. Você começa a ficar mais bonito, mais bonita. Você começa a ter mais sensibilidade. Você começa a ser transformada por dentro. E essas coisas começam a aparecer por fora. Amém? Não adianta ser bonitinho por fora, querido, cheiroso, cabelinho feito, roupinha bonita, e por dentro, ser bolorento. Pão bolorento. Bonito por fora, mas horrível por dentro. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão cheias de pessoas assim, bonitas por fora, mas vazias por dentro. O que adianta, irmãos? Vivemos uma vida sem transformação, sem deixar Deus nos transformar numa santificação diária. É Ele que vai mudar você. É Ele que vai conduzir você. É Ele que vai começar a dizer para você aquilo que é bom e o que não é. Você não precisa fazer força, irmão, para ser crente. Você não precisa fazer força para ser homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Não precisa, irmão. Não precisa. Homem e mulher de Deus, as pessoas veem a transformação. Vocês querem ver uma transformação? É só olhar para mim. É, mãe, assim?
É, pai, assim? É, Paulo? E como é, irmãos? E como é? Vocês não sabem o que eu era e o que eu sou. Sabe aquela lagarta horrorosa, aquele bicho esquisito? Era eu. Só que eu tive um encontro com Jesus. E aí ele mudou minha vida. Aí eu passei pelo casulo. E o casulo é um lugar que você fica só e apertado. E se alguém for te ajudar, o processo morre. Aborta o processo. Não podem te ajudar. O casulo é o seu lugar com Deus. Só você e Deus. É um lugar apertado. Quando ele me chamou no quarto. Mas se for contar tudo, aí vai umas 4 horas. E aí, queridos, o processo é você que tem que passar com Deus. Não adianta chamar ninguém para te ajudar, porque senão você aborta o processo. E muitas vezes esse processo de transformação dói. Só que quem não quer passar por ele, não toma uma decisão de ser transformado, vai viver sempre uma lagarta. Bonitinho por fora, mas por dentro, terrível. Não mudou a natureza. Não se deixou ser transformado. Tem alguém aqui que quer ser transformado dia após dia? Tem aqui alguém? Deus está fazendo. Porque Ele é fiel. Amém? E a última coisa que eu coloquei aqui. Quando você toca nas vestes do Senhor, você é curado. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Logo reconheceram ele. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Todos aqueles que se decidiam tocar nas vestes do Senhor eram curados. Sabe, irmãos, Jesus ele não quer apenas curar o nosso físico. Ele quer curar as nossas emoções, a nossa alma. O nascimento é no espírito, amém? E a alma ela tem que passar pelo processo de transformação, de santificação diária. E é isso que o Senhor quer fazer. Todos quantos se decidem tocar em Jesus são curados. Eu quero perguntar para você, você já decidiu tocar em Jesus? Você quer tocar nele? Não é aquela coisa de toquei. Fui na igreja, toquei. Não. A Bíblia fala que quantos decidiram tocar nele? Aqueles que decidiram tocar nele foram curados. Foram sarados. Foram libertos. Foram transformados. Porque aonde Jesus está, sempre acontece uma transformação. Amém. Aonde Jesus está e você se decide tocar nele, você sempre recebe uma cura, uma transformação. Porque é ele que faz. Tem alguém aqui que quer tocar nas vestes do Senhor? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Pastora, por que esse negócio de ir na frente? Para Jesus ver que realmente você quer. Para a gente colocar, cadê o Ministério de Música? Para a gente cantar aqui, glorificar o Senhor e falar para ele, Senhor, eu quero tocar nas tuas vestes. É uma decisão pessoal, irmão. É uma decisão pessoal. Pastora, mas eu não quero. Ok. Mas eu quero. Eu quero e preciso. Eu quero e preciso. Você precisa tocar nas vestes dele? Feche seus olhos. Você precisa tocar nele.
Você quer tocar nele? Você só consegue tocar nele se você estiver perto dele. Se você estiver longe, você não consegue tocar nele. Mas se você estiver perto, você consegue tocar. E é isso que nós queremos nessa manhã. Comece a orar ao Senhor. Deus, nós queremos tocar em Ti, Senhor. Nós queremos sair do natural. Nós queremos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. No meio da dificuldade, no meio da tormenta, nós queremos ver o sobrenatural do Senhor. No meio da alegria, nós queremos glorificar todos os dias o Teu nome. Mas no meio do problema, nós queremos ter a mesma atitude, Senhor. Senhor, nesta manhã nós queremos tocar nas vestes do Senhor. Nessa manhã nós queremos ver o Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui porque é a Tua promessa, que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. É a Tua promessa, Pai. É a Tua promessa, Deus, de andarmos contigo lado a lado. De sermos transformados todos os dias. De sermos libertos, curados e sarados. Porque essa é a Tua palavra e a Tua promessa. Glorificado seja o Teu nome nesta manhã bendita, Senhor. Toda honra e toda glória seja para Ti. Todo louvor e toda majestade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Feche seus olhos, querido. Nós podemos sentir Ele aqui. Sei que estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Aunque mis manos no pueden tocar Obrigado pela Tua presença. tu rostro serio, sei que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Sinta a presença do Senhor agora. Estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Estás aqui. Puedo sentir tu majestad. Estás aqui. Tu estás aqui. Oh, Jesus. Tu estás aqui no nosso meio, Senhor. Tu sacia a nossa fome. Puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, eu puedo sentir, sei que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro serio, sei que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
pela tua presença, que é tudo para